Gente, tudo bem? Aqui é a Vi. Finalmente estou no Makeup Reads de abril. Abril. Eu acabei de acordar, essa é a minha cara. E, tipo, eu não sei o que aconteceu comigo esse mês que eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros. Então, por favor, tenham muita paciência. Eu vou tentar falar muito rápido, eu juro, eu prometo. Por favor, não me abandonem nesse vídeo. Espero não ter que fazer uma parte 2, porque eu acho que a maquiagem vai acabar e os livros não. Então, eu já vou começar falando do primeiro livro, que foi Emocionário. Eu citei pra vocês esse livro lá no Instagram. Eu postei algumas fotos dele, não no meu feed, mas no Stories. E também falei com vocês um pouquinho no vídeo de Makeup Reads de março. Então, eu vou deixar ele aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha. E, bom, esse livro basicamente são emoções contadas, tipo, descritas por crianças. Então, é assim, fofinho, engraçadinho, legalzinho. E, principalmente, um ótimo recurso pedagógico. Porque como ele é escrito por crianças e tem várias ilustrações, olha só, é muito interessante para elas verem que, assim, as emoções não são um bicho de 7 cabeças, que tudo bem senti-las, sabe? E isso, pra mim, que sou uma futura pedagoga e uma professora de educação infantil, é muito valioso. Então, eu amei esse livro e eu recomendo demais se alguém tiver um filhinho, um sobrinho, uma sobrinha, uma filhinha ou qualquer outro tipo de criança que vocês queiram ler um livro para elas. Eu acho que esse aqui seria uma ótima opção. Tô correndo. Se vocês quiserem saber de alguns livros com mais detalhes, vocês podem deixar aqui ou me mandar no direct do Instagram, que quem sabe eu gravo uma resenha e coloco aqui como vídeo extra pra vocês. O segundo livro que eu li foi Com Amor, A Garota Chamada Estrela. Esse livro é a continuação da Garota Chamada Estrela, desse autor aqui, Jerry Spinelli, que ele ficou famoso basicamente por causa desse livro aqui, né, da Estrela. E eu não tinha gostado tanto do primeiro, né? Eu falei com vocês que eu tava achando mais ou menos, eu não gostei muito da visão que teve do menino lá, então, assim, não gostei muito. Aí eu tava super desempolgada pra ler, sem empolgação para ler este livro aqui. Porém, eu gostei muito mais do que a do primeiro. Eu achei que a visão da Estrela foi mais legal, a gente trouxe discussões importantes, tipo rejeição, facilidade, dificuldade para entender que a outra pessoa não gosta mais de você, esse tipo de coisa, a perda, a morte, enfim, o medo de sair de casa. Tem vários personagens aqui que abrangem diversos temas e eu achei super importante e necessário esse livro. Mas eu acho que o autor poderia ter colocado todo o potencial dele no primeiro, porque se eu não tivesse interesse de ler o segundo, tipo, se eu não tivesse curiosidade pra ler o segundo, eu nunca pegaria, porque o primeiro não foi tão legal. Entenderam? Me contem aqui embaixo se vocês gostaram dessa série, dessa duologia, e se vocês gostariam de ler, pelo que eu já falei sobre eles. Antes de a gente falar sobre o próximo livro, deixa eu só passar meu pó compacto aqui, ó, meu pó translúcido. Gente, esse mês tá tendo leitura coletiva da seleção. Vocês já viram no meu Instagram? Eu fiz um post super legal. Tô fazendo alguns stories sobre o livro. E eu fiz com umas amigas minhas do Instagram dos IGs literários que eu conheço. E aí, se vocês quiserem acompanhar, corre lá pro meu Instagram pra vocês darem uma olhadinha, porque eu sei que a seleção é um dos queridinhos de vocês e meu também, é claro. Bom, pessoal, o terceiro livro que eu li esse mês foi Noah Foge de Casa, do John Boyne. Foi muito legal ler esse livro do John Boyne, porque principalmente eu nunca tinha lido nenhum livro dele que fosse tipo infanto-juvenil, sabe? Não é exatamente pra adulto, não é falando sobre guerra, visões de criança sobre a guerra. Eu esqueci do pó compacto. Então, assim, é a história de um menino que, assim, no começo do livro a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que ele está fugindo de casa. Tanto que o livro chama Noah Foge de Casa, não é mesmo? Só que, como ele é uma criança, é tudo muito fantasioso. Então, por exemplo, ele passa por uma cidade, aí ele vai apanhar uma maçã num pé de maçã, numa macieira. A macieira fica brava com ele porque ele arrancou uma maçã. Aí o povo da cidade fica querendo perseguir ele porque ele roubou um filho da macieira, sabe? Então, assim, é tudo muito fantasioso. Mas é a visão de uma criança fugindo de casa, né? Do Noah, que ele tem aqui 8 anos, se eu não tô enganada. Sim, 8 anos. E a gente vai, tipo, indo com ele durante essa jornada, né, de fugir de casa, até que ele chega
uma fábrica, tipo, numa cidade, na terceira cidade que ele chega, tem uma fábrica de brinquedos de madeira. E aí ele fica curioso pra entrar nessa fábrica e lá dentro começa a ter uma grande discussão entre o Noah e o velhinho, que é o dono da fábrica de brinquedos. Eles discutem sobre a vida do velhinho, o Noah conta sobre a vida dele, então eles vão discutindo assim, contando um pro outro como é a vida deles. E o velhinho a todo momento fica perguntando, tipo, mas se os seus pais são tão legais, se os seus amigos são tão legais, por que você tá fugindo de casa? Se a sua professora é tão gente boa, por que você tá fugindo? O que tá acontecendo? Você tá fugindo de quê e tal? E o Noah nunca conta. Mas ao longo da história a gente vai meio que entendendo por que o Noah tá fugindo. E a gente descobre que não é um motivo tão legal assim. A gente acaba ficando com muita dó do Noah. Mas o final é lindo. Eu amo o John Boyne, vocês já estão cansados de saber. Então, assim, não tem nem o que falar sobre esse livro, porque ele é maravilhoso. E se eu tivesse um filhinho ou uma filhinha, ou quando eu tiver um filhinho, uma filhinha, eu vou indicar esse livro pra ele, pra ela, porque eu tenho certeza que é um livro muito legal pra crianças e adolescentes. Eu não vou ficar falando o número do livro que eu tô, gente, porque eu vou perder a conta em algum momento. Então, agora, o próximo livro que eu li depois de Noah Foge de Casa foi Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E, gente, lembra quando eu gravei a TBR, que eu falei que eu tava louca pra terminar essa série pra poder ler outras? Então, eu falei isso principalmente porque Enigma do Príncipe é um dos livros que eu menos gosto de Harry Potter. De verdade. Eu acho que não tem nada acontecendo, eu acho que foi um desserviço, que a J.K. podia ter pulado, podia ter colocado uns capítulos lá no Relíquias da Morte ou no Cálice de Fogo. Enfim, no Ordem da Fênix, enfim. Isso. Porém, quando eu li esse daqui, dessa vez, eu finalmente entendi a importância desse livro. Eu não conseguia parar de ler este livro e eu fiquei muito feliz porque eu não senti assim com esse livro, eu nunca me senti assim com essa vontade de terminar a história e tal. Então eu tô muito feliz com essa leitura de verdade. E agora só falta o último livro pra terminar minha releitura de Harry Potter. O último livro eu quero ler em inglês e é isso, né? Um calhamaço bem grande. E eu não vou contar a história desse livro porque eu acho que pode ser spoiler pra quem nunca leu Harry Potter ou pra quem não conhece e tem vontade de ler. Então, saibam que era o livro que eu menos gostava e agora talvez seja não sei. Já não desgosto totalmente. Pra mim, ainda tá melhor na escala do que Cálice de Fogo. Next! Anexus, da Rainbow Rowell. Este livro aqui estava no meu desafio de 12 livros para 2020 que eu vou deixar aqui pra você assistir, que não assistiu ainda, mas eu acho que todo mundo já assistiu porque eu faço propaganda desse livro em todos os vídeos. Mas, enfim. Li Anexus, da Rainbow Rowell, é minha primeira leitura. E assim que eu postei esse livro, pra vocês escolherem se seria esse ou o Clube do Filme, eu acho. No meu Instagram, um tanto de amigos meus, de pessoas que eu conheço, me falaram: Novi, você vai amar, você vai gostar muito, porque a Rainbow Rowell é muito legal e esse livro tem umas protagonistas muito divertidas, me lembra você, que não sei o que. Eu fiquei tipo, meu Deus, a galera tá fazendo uma propaganda pesada, um merchan está pesado. Aí eu fui começar a ler, né? Gente, eu amei esse livro, eu adorei, achei o máximo. É a história de... Na verdade, tem duas histórias paralelas, quase 3, né? Essa história se passa numa redação. E aí, existe um TI que ele precisa ficar vigiando o e-mail dos outros, porque eles não podem ficar transmitindo e-mails pessoais dentro da empresa, ou e-mails com conteúdos, né, de pornografia, enfim, esse tipo de coisa. Então, eles contrataram um TI que fica olhando os e-mails das pessoas para ter certeza que elas estão cumprindo. E quando elas não cumprem, eles precisam mandar um aviso. Todos os e-mails que têm palavras-chave que poderiam indicar alguma dessas coisas que eu falei pra vocês, elas vão pro e-mail do Lincoln, que é um cara que trabalha no TI e faz justamente isso. Ele fica vigiando o e-mail das pessoas. Existem duas amigas que sempre caem na caixa de e-mail do Lincoln. São a Beth e a Jennifer. São as duas. Elas são, tipo, melhores amigas. Elas trabalham na redação, enfim. A Beth namora um cara de uma banda. E a Jennifer já é casada e ela tem um marido que fica querendo ter filhos. Então a gente vai acompanhando a trama das duas ao mesmo tempo que o Lincoln. Porque ele vai lendo os e-mails dela sem querer. Porque, tipo, vai caindo e-mail na caixa
mensagem deles, porque elas realmente conversam de tudo, menos de trabalho. Então, assim, é muito engraçado, porque o Lincoln começa a gostar da Beth, assim, só pelo jeito que ela escreve. E a gente vai vendo o desenrolar dessa história, e também da história pessoal da Beth e da Jennifer, e também da história pessoal do Lincoln. A gente vai acompanhando 3 personagens ao mesmo tempo. E é muito, muito, muito divertido. É muito divertido, gente. Elas têm umas conversas... Ai, uma melequinha. Elas têm umas conversas super, assim, aleatórias, super engraçadas. E a vida do Lincoln também é muito divertida de acompanhar, não sei. Eu gostei muito. Foi uma ótima abertura de portões para Rainbow Rowell. Eu já gostava muito do que ela poderia ser, mas eu gostei ainda mais do que eu li e vi que ela realmente é. Eu amei esse livro e eu super recomendo, de verdade, eu amei este livro. E este seria um que eu adoraria fazer uma resenha pra vocês, se vocês quiserem. Hoje eu decidi que eu vou usar essa paleta aqui. Já tem um vídeo no canal mostrando todas as minhas paletas de maquiagem, então se você não conferiu, vou deixar aqui no card pra você conferir e lá me dar um oi, tá bom? Próximo livro da lista foi Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, classicaço da literatura brasileira. E eu li, e assim que eu comecei a ler, eu fiquei tipo, isso aqui tá parecendo um romantismo no final, mas também tá parecendo um realismo. Na verdade, tá parecendo muito realismo. E realmente, isso aqui é pura escola literária realista. Pura escola realista. Pura. E, tipo, é muito divertido, muito legal. Eu li num pulo, porque, assim, tem umas frases muito engraçadas, tem uns shades, assim, que os caras dão nas meninas, ou que as meninas dão nos caras, que tem briga de vizinho, gente, é sério. É fantástico a leitura desse livro. Só que a história, ela deixou um pouco a desejar. Apesar da escrita do autor ser maravilhosa, eu não gostei muito da história. Que, assim, fala que é Memórias de um Sargento de Milícias, mas, na verdade, não tem sargento de milícias ainda, né? Eles contam a história da infância até essa pessoa virar o sargento de milícias. E, assim, eu achei, quando eu li o título do livro, que eu ia ver memórias do sargento, sei lá, no quartel. Foi o que eu entendi. Mas, na verdade, não. Contou a história de todo mundo e também contou a história do tal sargento de milícias, entendeu? É a infância e a adolescência de uma pessoa que se torna um sargento. E eu gostei pela leitura, valeu muito, é muito engraçado, muito divertido. Mas a história, realmente, eu acho que eu mudaria o título, entendeu? Não sei. Faz sentido isso? Depois, na verdade, ao mesmo tempo, eu li cotejando os dois. Li Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos. Esse livro aqui é do autor Maurício Sticer, não sei. E poderia ser uma biografia do Silvio Santos. Só que eu vou explicar pra vocês que é uma biografia, mas não conta a vida inteira do Silvio Santos. Como a gente viu ali, fala muito sobre o Silvio Santos empresário. Tem muito dele ali comandando a televisão, mostra como ele comprou a TV, como que ele comprou o SBT, o que ele fazia antes, de onde que ele tirou dinheiro e tal, o que ele fazia na TV Globo, assim, e na Band, eu acho, para conseguir esse contrato com o SBT, de ter comprado o SBT do governo, enfim. Todo um rolê, e mostra também as faces, igual tem no título, né, as muitas faces do empresário. E realmente mostra que ele, além de Silvio Santos, né, de apresentador, ele é um ótimo barganhista, ele é um pouquinho manipulador, ele é bajulador. Então, assim, a gente vai conhecendo o Silvio Santos do jeito que ele é pra cada pessoa, vocês entendem? E é muito divertido, assim, ver como é que uma pessoa que não tinha nada, absolutamente nada, que vendia caneta no camelô do Rio, de São Paulo, não sei, não lembro, e virou o que virou, não é? Então, assim, é uma pessoa que, mesmo eu achando que ela dá uns closes errados, e, assim, depois da leitura do livro, eu entendi alguns closes errados e outros eu só acho que é falta de querer aprender mesmo. Eu acho que é uma pessoa pra gente se inspirar, sabe, na história. Uma pessoa que nunca desistiu, uma pessoa que vai atrás do que quer, uma pessoa que tem muita ambição, que quer muito o sonho, sabe? Tipo, sabe muito bem o que quer e vai atrás do que quer e pronto. Então eu acho que foi uma leitura válida por causa disso. E foi uma nova maneira de ver o Silvio Santos, né? Não como um apresentador que tá meio gaga fazendo umas brincadeiras desnecessárias, mas como uma pessoa que tem sonhos e tem vontades e desejos e faz de tudo para conquistá-los. Então eu gostei bastante e eu recomendo para quem gosta de biografia.
também pra quem gosta de Silvio Santos, mas talvez vocês não fiquem felizes com o que vocês vão ler ali, porque, tipo, traz a verdade, sabe? Não tem nenhum floreio pra fazer a gente gostar mais do Silvio Santos ou menos. Tem só a verdade dos fatos e é isso daí. Mais um livro que eu li esse mês foi O Leitor do Trem das 6h27, do Jean-Paul Dieudonné, que ele é francês, tá bom? François. E assim, essa história é muito engraçada. Tipo, não engraçada de que engraçado, mas engraçada de diferente. Tipo, eu não esperava nada do que teve aqui, do que tem aqui, na verdade, e eu gostei muito de ter realizado essa leitura. Bom, este aqui é um livro que conta a história de um cara que se chama Gulan. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu acho que sim. Gulan, alguma coisa assim. Esse cara, ele trabalha numa empresa que tritura livros. Então, ele sempre tem algumas páginas de livros guardadas no bolso dele por algum motivo específico que a gente nunca vai saber. Mas, na verdade, ele gosta muito de ler essas páginas destruídas no trem que leva ele até o trabalho dele, até a empresa dele. Aí, ele conta muito sobre a máquina que destrói os livros, que ele fala que essa coisa, ela parece que tem vida, sabe? E uma vez ela acabou engolindo as pernas de um dos melhores amigos dele. E a perna acabou virando papel reciclado para um livro que foi escrito por um autor específico. Daí ele passa a vida inteira comprando os livros desse autor específico para ter todas as partes da perna dele junto com ele, entendeu? Então, assim, é muito diferenciada essa história. E até que um dia ele descobre no trem, quando ele tá lendo lá os livros que eu falei que ele gosta de ler, né, em voz alta. Enquanto ele tá lendo, ele encontra um pendrive que pertence a uma mulher, que ele sabe o nome, ele sabe as características, mais ou menos onde trabalha, mas ele não conhece. Então ele se apaixona pelo que ele lê, porque ela escreve muitos textos, ela escreve muitas coisas interessantes. E aí começa uma busca incessante para encontrar a mulher amada. E assim, é um livro de uma sensibilidade incrível, gente. Parece que não, assim, porque é uma história aleatória, mas é muito, muito maravilhoso, de verdade. Eu gostei muito, eu sofri muito e eu fiquei pensando sobre a minha própria vida, sabe? Com o Gulan. E não sei, eu gostei demais. É um livro muito pequenininho que, assim, valeu cada crédito que eu dei por ele pra trocar. Eu gostei bastante. Enquanto eu passo aqui o iluminador, eu vou contando pra vocês o que eu achei de O Clube do Filme, do David Gilmour, que foi o próximo livro depois do Leitor do Trem das 6h27. Este livro aqui é um livro que eu tinha uma expectativa e foi outra coisa, porque eu achava que era a história de um clube do filme, que tipo, não sei lá, de verdade, eu achei que ia ter um clube do filme, aqui fala um pai, um filho, 3 filmes por semana, achei que era, tipo, uma história relacionada a isso. Realmente é. Só que, na verdade, é uma autobiografia do David Gilmour e do filho dele. Então, eu fiquei, tipo assim, meu Deus, é uma autobiografia, que máximo, que máximo. E assim, o rolê que aconteceu foi o seguinte, o David Gilmour tem um filho, esse filho tinha 16 anos. Quando o filho fez 16 anos, ele começou a ir super mal na escola. Na verdade, ele sempre foi muito mal na escola. Só que ele era um menino muito bonzinho, tipo, todo mundo gostava dele. Só que ninguém entendia por que ele ia tão mal na escola assim. Porque, assim, ele era inteligente, só ele não conseguia estudar, sabe? Não era a praia dele estudar. E aí, um dia, o David Gilmour teve a brilhante ideia de virar pro filho dele e falar, olha, eu deixo você sair da escola se você assistir comigo 3 filmes por semana, sem reclamar e sem furar. Aí, o filho, com certeza, né, claramente, aceitou a proposta. E assim começa o Clube do Filme. Então aqui a gente vai acompanhar a história do pai com o filho e ver as peripécias, o que vai acontecer na história deles, o que os filmes vão causar na vida do filho do David. Eu não lembro o nome dele, mas tudo bem. Jess. O nome dele é Jess. A gente vê o que os filmes, o que a vivência com os filmes que o pai escolhe causam na vida do Jess. É muito interessante, é muito legal ver uma pessoa que tinha desistido de tudo, como é o caso do filho do David, e de repente decide voltar a tentar, sabe? É muito, muito legal, muito divertido.
E, mais do que isso, é profundo, é interessante ver como é que um pai lida com as crises do filho, porque é a visão do pai que a gente vê aqui, né? Claro que a gente ouve bastante sobre o filho, mas quem tá contando a história de verdade é o pai. Então, ele fala muito sobre o sentimento dele perante as situações que ele tava enfrentando. Então, é muito interessante e eu recomendo pra vocês. Nossa, gente, parece que eu tô falando milhares de coisas iguais sobre os livros, mas eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, porque, meu Deus, eu tô até sem ar. Só falta minha máscara de cílios, eu vou passar. Enquanto eu tô passando, eu vou contar pra vocês a história de 3 é Demais, que é o 3º livro da série Garota, Coração Garoto. Nesse livro aqui, a gente vai ter a história da Cass. Cass é a menina rica e inteligente do rolê, sabe? Ela é a amiga que tem dinheiro pra tudo e ela também é a amiga que é super duper inteligente. Ela namora um cara que, né, é um relacionamento bem abusivo, assim, por parte do cara. Acho que 4 ou 3 anos mais velho do que ela. E ele se chama Adam. E, assim, ele é bizarro, gente. Tipo, pelo que a gente lê, ele é bizarro. Os amigos da Cass não gostam dele, principalmente porque eles sabem que a Cass não é ela mesma quando ela está com ele. Ela conta sobre como ela tem que amar o Adam incondicionalmente, como ele quer que ela vá para uma faculdade pequenininha para ficar perto dele, ele não quer que ela vá para Cambridge, mesmo sendo o sonho dela, porque, assim, o sonho de vida dela é ser primeira-ministra da Inglaterra. Então, assim, né, não é pouca coisa. Então, indo para Cambridge, ela abriria muitas portas. Daí, ela mentiu pro Adam, foi fazer um teste de Cambridge, e lá ela conheceu outro garoto, se chama Tom. E ela gostou muito desse garoto. E aí ela começou a se sentir culpada, porque, tipo, poxa, e o Adam? Eu amo o Adam. Eu não posso ficar conversando com outros garotos, eu não posso trocar mensagens com outro garoto, porque, mesmo ele sendo meu amigo, porque eu namoro o Adam, que não sei o que, e tá, esse rolê. Ao mesmo tempo que existe um cara do grupo de amigos deles, já que eu contei pra vocês já como é, que funciona no outro Makeup Reads, que eu vou deixar aqui do lado, eu acho, se eu já não tiver deixado no começo do vídeo. Então, tem esse cara aí, que é apaixonado por ela, super apaixonado por ela, mas ela não dá bola pra ele, porque ela namora o Adam, infelizmente. Mas enfim. Aí a história, na verdade, ela não fala muito sobre garotos, ela fala sobre o conflito dela em relação ao namoro que ela tem com o Adam e o fato de ela se sentir culpada por fazer as coisas que ela faz. Seja sair com os amigos, seja rir de uma piada, seja fazer um teste numa universidade que ela quer tentar entrar, seja não querer sair com o Adam, enfim, sabe? 1000 coisas. Então a gente vai vendo o processo de empoderamento da Cass, a gente vai vendo o processo também de ela aprender a lidar com as expectativas dos pais, porque os pais querem que ela seja, tipo, super boa no que ela escolher fazer, né? E no caso ela quer ser primeira-ministra, então os pais ficam falando pra ela ir pra Cambridge, ficam falando que ela é brilhante, então ela sente muita pressão. Então toda a história é voltada pro fato de que a Cass não sabe lidar com ela mesma. E este foi meu livro preferido justamente, pelo menos até agora, porque ele fala justamente isso, não a questão de namorar pra crescer e, ai meu Deus, eu preciso resolver um namoro abusivo. Não, eu preciso resolver a minha vida pra eu me livrar desse namoro abusivo. E, assim, não quero dar spoilers, mas eu imagino que vocês já sabem o que vai acontecer no final. E é um livro que eu amei muito, muito mesmo. Acho que é o maior da série até agora que eu li e o que eu mais dei estrelinhas. Então, assim, por enquanto, a série está sendo maravilhosa, de verdade. Gente, eu tenho mais só 2 livros pra falar com vocês. Eu juro que eu vou tentar andar rápido. A Menina que Não Sabia Ler 2, do John Harding. Também li por agora o primeiro livro dessa série, que na verdade é uma duologia também, igual da Estrela. Gente, que livro ruim pra burro. Esse livro é horrível. Esse livro é muito ruim. Tipo, muito ruim. Sério. O primeiro livro, ele foi legalzinho e ele terminou de um jeito que eu gostaria de saber o que ia acontecer com a Florence. O que ia acontecer com o irmãozinho dela, que eu esqueci o nome. Como é? Enfim, o irmãozinho dela que eu esqueci o nome. E, tipo, o livro já começa de um jeito totalmente diferente. Se você assistiu Freud, aquela série, que também é horrível, do Netflix, esse livro é bem parecido com o Freud. Que, gente, é ruim igual. Sério, é a história de John Shepherd, é um médico, que na verdade é um cara se passando pelo John Shepherd. Enfim, o John. Um cara se passa pelo médico John, vai trabalhar num hospício, tecnicamente vai trabalhar numa casa de repouso para as pessoas que estão mentalmente
com distúrbios. Então ele começa a trabalhar lá, só que claramente ele não sabe nada do que ele tá fazendo, porque ele nem sequer médico é. Ele fez alguma coisa com o tal de John, que a gente não descobre o que é, a gente não sabe qual o problema dele com o tal John, por que ele fez o que ele fez com o John, e assim, vai passando a história, até que ele decide, sei lá, pegar uma paciente, começar a cuidar dela pra provar que a teoria dele funciona. Só que, tipo, gente, ele nem é médico, sabe? E acaba que ele pega a Florence, que a gente sabe muito bem que ela não está louca, mas ela está nesse lugar aí pra tratamento psiquiátrico, mas ela não tá louca. E, enfim, a gente não sabe o que fez fazer, o que aconteceu pra ela parar lá. A gente não sabe quem é esse tal de John, que na verdade não é o John. E assim, é muito confuso, meu Deus, eu queria só saber se a Florence tá tudo bem, e se ela conseguiu fugir com o irmãozinho, e tipo, não precisava disso, sabe? Ai, gente, sério, esse foi o pior livro que eu li esse ano até agora, de verdade. Nossa, sério, de verdade. E olha que esse mês eu abandonei um livro, mas esse livro conseguiu ser pior. Eu vou passar o batonzinho que eu sempre passo mesmo. Vamos ver esse aqui da Candice Berenice, que tem a cor rosácea, eu acho. Mas ele tá feio assim porque eu tive que destruir, porque ele caiu, viu, gente? Ele quebrou, então eu tive que queimar. Não queimar não, tive que derreter ele. E é isso daí, ó. O que acontece? O último livro que eu peguei pra ler foi Pegando Fogo, da Meg Cabot. Esse livro, gente, olha o estado desse livro. Até postei no Instagram que ele tá num estado deplorável. E assim, eu troquei sem ler a descrição do livro, então não façam isso, sério. Acho que eu nem vou trocar esse livro de volta, porque, pensa, a pessoa não vai gostar de receber isso, então eu vou doar pra alguém. Mas assim, este livro, ele conta a história de uma menina, que se chama Kate. Ela mora numa cidade da Califórnia. E nessa cidade existem muitos queerhogs, que podem ser duas coisas. Um tipo de marisco ou os jogadores de futebol americano da cidade. E os jogadores de futebol americano da cidade, eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem. Uma vez, eles colaram numa prova e um cara que se chama Tom Sullivan descobriu e publicou no jornal da escola, porque ele é jornalista. Daí, ele ficou odiado, porque os caras perderam as bolsas, eles não conseguiram jogar no campeonato estadual, enfim, todo um rolê. E a Kate é envolvida nesse meio porque ela namora o principal queerhog, principal jogador, e ela era a melhor amiga do tal Tom Sullivan. Não dava pra ser as duas coisas ao mesmo tempo, não é mesmo? O Tom Sullivan acaba escapando da cidade, fugindo da cidade, voltando um tempo depois. E aí começa a bagunça na vida da Kate. Só que esse livro eu achei ele meio bobo, sabe? É só a história da Kate tentando entender por que o Tom Sullivan voltou à cidade e tentando ganhar um concurso de beleza que é queerhog, porque ela quer comprar uma máquina fotográfica. Então, assim, todos os personagens são muito rasos. Eu não conheci muito de nenhum deles. Eu não me apeguei a nenhum deles. Então, assim, este livro é um YA interessantinho, bem legalzinho, que eu tenho certeza que, sei lá, uns 10 anos atrás eu ia amar este livro. Porém, agora eu não... Sabe? Pessoal, este foi o último livro que eu li em abril. Já estou super preparada para minha pilha de março, que já saiu a TBR no canal, então dei uma olhadinha, porque assim, tem muitos, e além daqueles eu ainda arranjei um projeto literário, uma releitura aí, com umas meninas do Instagram, e vocês sabem, né, gente? Estou brincando com fogo. Inclusive, essa série da Netflix é muito boa, meu Deus, socorro, eu viciei nessa série. Mas agora eu vou tentar pegar todos os livros aqui e mostrar pra vocês as minhas leituras totais. Estes, então, foram os 15, quase que eu caí pra trás, meu Deus. Pessoal, então estes foram os 11 livros que eu li agora no mês de abril, que eu nem sei se tá cabendo tudo na câmera. Eu espero muito que vocês tenham gostado, me desculpe pelo vídeo estar imenso. Eu vou tentar deixar ele com menos quantidade de minutos possível, mas eu acho que eu falo demais às vezes. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem um comentário aqui me falando qual livro que vocês ficaram com mais vontade de ler, ou que vocês mais gostaram de ler, se é que vocês já leram algum desses daqui. Se vocês quiserem alguma resenha, como eu falei no meio do vídeo, não se esqueçam de pedir aqui embaixo também, que eu super farei com carinho pra vocês. E não se esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrever aqui no meu canal também, tá bom? Tem as minhas redes sociais todas aqui embaixo, se você quiser acompanhar as minhas leituras em tempo real. Tem o meu Instagram, tem o meu Scooby, que eu tô sempre postando por lá, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!